Receba o servo do Senhor, aplaudindo ao nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Evangelho agora escreveu Mateus capítulo 13. Tem aqui Jesus profere a parábola do semeador. Versículo 3. Ele falou: além de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem já colocou a mão na arada, quem já plantou alguma coisa já? Meu Deus. Aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, lá fala da lei da semeadura, que de Deus não se deixa escarnecer, né? Ele fala: porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E a gente fica preocupado, né? Porque a gente deve selecionar as nossas sementes para ter uma boa colheita. Mas então é importante, quando ficar preocupado que aquilo que você vai colher é você não plantar nada e não colher nada depois. A gente fica preocupado em semear e eu vou colher o quê? Mas tão preocupante também a gente não semear nada e não colher nada depois também. A semente, ela é um grão pequeno de uma grande promessa futura. Eu sempre falo: uma grande árvore, um dia ela foi uma semente pequena. Para nós entendermos aqui fala a respeito de 4 tipos de terreno diferentes. A Bíblia fala que Jesus, ele saindo da sua casa, ele vai para a beira do mar, ou do lago da Galileia. E quando ele saiu, acho que só bastava uma pessoa só ver e gritava: ele está ali. No instante juntava uma multidão e vinha aos pés dele. Fiquei meditando. Muito quem chegava primeiro, se esse pessoal que vai no estádio, assim, de futebol, essas pessoas que curtem esse show mundano, às vezes acampa dias antes para ter um primeiro lugar ali nas primeiras fileiras, para ficar mais perto, mais próximo, às vezes, do seu ídolo ou daquilo que ele almeja ver. Aquelas pessoas que chegavam primeiro achavam o lugar nos pés de Jesus, era o melhor lugar. Quando Jesus falava em Betânia, na aldeia lá, na casa de Marta e Maria, fala que Maria corria logo para os pés de Jesus. Você fala: nós aqui, o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés dele. Aleluia. Aos pés de Jesus era um lugar privilegiado. Glória a Deus. E quando ele está pregando, fala que junta uma grande multidão. Entenda que esse aqui é o público a qual Jesus, ele vai ministrar essa palavra, uma grande multidão. Jesus é de sorte que, como juntou tantas pessoas, ele entra num barco e começa a ministrar sentado. Mas ele sempre achava um barco disponível. Eu sempre falo: nós queremos, pedimos muitas coisas ao Senhor, pedimos suporte a Ele, e isso não é errado, mas o que nós temos também para oferecer Jesus em prol do seu reino? O que nós temos para Ele em prol da sua obra ser feita aqui nessa terra? Jesus chegava para aqueles pescadores: eu quero o teu barco emprestado. O barco era o púlpito. O barco era o lugar onde ele ministrava. As pessoas ficavam ali, eu acredito que ele tem um tanto de gente com os pés dentro da água ali para ficar mais próximo mesmo assim. Ele disse que naquele dia ele ministrava muitas parábolas. E aonde chega essa, ele fala: eis que o semeador saiu a semear. Sabe o que eu acho interessante? Porque eu fui criado na zona rural. E a gente sabe que antes de qualquer plantio ou grande plantio, tem que preparar a terra. Tem que arar, já vi os tratores trabalhando lá, reta escavadeira, aquelas coisas todas, preparando o terreno, adubando o terreno, fazia aquelas linhas, porque tinha que afofar a terra. Tinha que preparar a terra, arrancar aqueles matos lá para não atrapalhar, para plantar. Só que eu vejo aqui que esse terreno, ele ainda não estava próprio, não estava perfeito, estável para a semente ser plantada. Por quê? Porque ele tinha pedra, ainda tinha espinhos, estava na beira do caminho. Alguma parte ainda estava boa, servia para o plantio. Vamos trazer para o nosso lado natural, primeiramente.
Eis que ele saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Porque pensa num pé abençoado, é pé de pessoa. Tu passa no lugar todo dia, o mato morre. É verdade. Vira um caminho ali, a terra fica dura, apilada, e a semente caiu justamente lá. Por quê? Porque uma semente, para ela nascer, ela tem que ser coberta pela terra. Se me fala lembrar de Jesus Cristo, 3 dias no centro da terra, a semente foi plantada, mas quando ela nasceu, germinou, ela deu vida para muitas outras pessoas. Foi necessário morrer às vezes sementes, que a planta tem que morrer para a semente secar, para nascer muitas outras. Ele morreu, foi enterrado, aleluia, mas germinou, nasceu, cresceu e virou várias sementes. A terra era dura, não tinha como cobrir a semente. Por causa disso ela ficou exposta. E ficou exposta, as aves viram e comeram. A gente vê aí o que fica em cima do solo, tanto de pombo que nos junta. No nosso quintal vem aquelas pombinhas ali, comer às vezes uns falélios de arroz, aquilo que fica ali por cima. Sai tacando. Essa semente, ela caiu num terreno, num solo infértil à beira do caminho. As aves veio e comeram. Ela não germinou, ela não brotou. Eu quero que você entenda que no contexto aqui, as sementes, todas elas eram boas. Essa aqui foi a única que não germinou, que não nasceu. Por quê? Porque as aves comeram ela. O segundo estrofe vem dizendo: mas e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Ou seja, a pedra estava por baixo, tinha um pouquinho de terra por cima. A semente caiu e logo nasceu, porque era rasa. Ela logo cresceu, mas cresceu sem estrutura. Ela cresceu sem base, porque fala que como não tinha espaço para a raiz crescer, ela logo secou. Tem muitas aves grandes, tem muitas aves enormes, mas sem estrutura. Quando vem o vento, é as primeiras que caem. Quando vem um temporal, uma chuva forte, é as primeiras que desmoronam. Quantas vezes passa, principalmente essas árvores de zona urbana, porque é muito asfalto, cacetamento, embaixo cano de esgoto. As árvores de grande porte, elas não têm aquela estrutura para as raízes se aprofundar, para as raízes se espalhar. Por causa disso, elas crescem, elas ficam grandes, mas não tem estrutura. Essa aqui, isso me faz lembrar da vida do ser humano. Tiago fala que a vida da pessoa é como uma planta. Ele traz da neblina e fala como uma erva que nasce, depois logo seca e se vai. Secou, já foi. Ainda no lado natural, vindo o sol queimou e secou porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Você já parou para pensar essa zona de mato na floresta da Amazônia? Porque tem árvores muito grandes, e lá em cima as cópias ela bloqueia a luz do sol. As menores embaixo elas não desenvolvem, porque não tem luz solar suficiente. Elas ficam bloqueadas, elas ficam abafadas. Essa aqui está dizendo que essa semente ela caiu entre espinhos, e por causa disso ela foi sufocada e não cresceu e não deu fruto. Aleluia. Depois nós vamos entender um pouquinho de cada coisa. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30. A questão aqui não era a semente. Vemos aqui que a grande questão era o tipo de terreno. O tipo de solo que aquela semente estava sendo plantada, que aquela semente foi lançada. Essa semente aqui, ela caiu em uma terra boa. E ela deu fruto, querido. De um fruto, ela gerou 100, outra 60 e outra 30. Ela gerou bastante fruto, porque estava em uma terra boa. O lugar que ela estava plantada era uma condição para ela crescer, para ela frutificar. Jesus falava por parábolas, ele vem trazendo aqui a alusão ao profeta Isaías, porque mesmo assim muitos ouviam, mas não entendiam. Para nós entender aqui agora, o discípulo chega até Jesus: mestre, nos explica essa parábola, porque o Senhor ministra, ensina por parábola. Jesus fala: a vós é dado conhecer o reino dos céus,
Mas mesmo assim o discípulo muitas vezes não entendia. E agora nós vamos compreender um pouco sobre essa atitude do discípulo de chegar até Jesus para compreender. Isso aqui vai nos trazer à memória, à mente um pouquinho dessa primeira semente que caiu no caminho que as aves comeram. Jesus agora ele vai trazer para o lado espiritual para nós. Ele vai falar para o tipo, olha, aquela semente que caiu na beira do caminho, as aves comeram. Esse é aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Vem o inimigo e rouba, arrebata, toma. Quando Jesus está falando aqui do terreno, ele estava falando que era aquela multidão que estava ouvindo ele. O grande problema aqui, Jesus está falando, olha, aqui há uma grande multidão, mas o terreno da mente, do coração, às vezes é diferente. Não é a semente, mas é a forma com que recebe a semente. Quem é a semente? É a palavra de Deus. Quem é o semeador naquele contexto era Jesus Cristo, mas ele está falando para hoje. O semeador é aquele que porta a palavra, que fala a palavra, que examina a palavra, que diga a palavra, que louva a palavra. Glória a Deus. O semeador era Jesus Cristo, a semente era a palavra dele. Mas ele está falando aqui que os terrenos que ele estava trazendo, a alusão dos pedregais, era o coração, ou seja, a mente daquelas pessoas que estavam ouvindo. Eu quero dizer, nem todo mundo vai aceitar a tua pregação da mesma forma. Nem todo mundo vai aceitar o teu louvor da mesma forma. E o problema muitas das vezes não está na tua pregação, não está no teu louvor, mas está naqueles que o ouvem. Às vezes está fechado, bloqueado. E sabe o que me chamou mais a atenção nessa primeira semente? Estava ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. É aí que o inimigo vem e arrebata. A falta de compreensão, a falta de entender era uma brecha, uma oportunidade para o diabo vir e arrebatar aquela semente que foi semeada. Está com dúvida? Pergunte. Não entendeu? Olha, releia, estude, pesquisa. Aleluia. Aquela semente na beira do caminho era aquelas pessoas, Jesus estava dizendo, ouviu a palavra, estava lá no culto, viu os louvores, viu as pregações, mas saiu sem entender nada, sem compreender nada. O inimigo vem e arranca aquilo. Já que eu não entendi, vou deixar para lá. É verdade. A segunda semente, olha o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Oh, que palavra abençoada, oh, que louvor que falou na minha alma, oh, que culto gostoso, maravilhoso, mas não tem raiz. E por causa da angústia, da perseguição, logo se ofende. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, ele vai falar que ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Mas por que há esperança? Por causa da raiz. Cortou os galhos, cortou o tronco, caiu as folhas, mas tem raiz. As pessoas veem o galho cortado, veem o tronco cerrado, mas não vê a raiz que está lá embaixo. E pela raiz que está lá há esperança. É a raiz que traz nutriente para todas as árvores. Eu me recordo quando eu fui fazer um canal do dente, e disse, olha, tem um lado bom e um lado ruim. Eu falei, qual é o lado bom? É que não vai doer mais. Ele falou, eu olhei o lado ruim. Ele falou, o lado ruim é porque vai tirar a raiz do dente. É a raiz que traz nutriente, que fortalece o dente. O dente vai ficar fraco. Corre se quebrar depois. Resultado, tem 2 dentes quebrados. Por quê? Arrancou a raiz. Tem muitas pessoas que recebem eufórica, aquela coisa embora para fazer, mas não tem raiz, não tem estrutura, às vezes firmeza na palavra, às vezes não tem firmeza numa vida de oração constante com Cristo. E aí a Bíblia está dizendo assim que quando vem as perseguições, vem o momento de angústia, o momento de dor, se abala, desiste, deixa para lá, se ofende. Não tem raiz. Sabe como eu falei daquelas árvores que tombam? Às vezes com um vento até fraco. Por primeiros temporais, ela cai. Estrutura. Raiz é estrutura. É como aquela casa na rocha.
Aquela que estava na areia não tinha estrutura, fala que quando veio o vento, veio a chuva forte, bateu com força naquela casa e fala que ela caiu e foi grande a queda. Mas as mesmas coisas que veio contra a casa que estava firmada na areia, veio na casa que estava na rocha também, fala que bateu, soprou, veio as águas com força. E aquela casa, ela não caiu. Meu Deus. Às vezes é como Aleluia. um porque a gente verga, balança a palavra, vem para cá. Às vezes dói, cai nos galhos, machuca, fere, mas está firmado em Cristo. Aleluia. Esse é os que tinha raiz. No primeiro contexto que está falando, porque não tinha terra profunda. E às vezes temos que nos aprofundar cada vez mais. A primeira camada de solo, aquele mais ralo, se você cavar é quente, porque é onde o sol bate ali, queima, raiz rasa no vento. E às vezes, quanto mais seca é a terra, às vezes dependendo da planta, e quanto maior é a planta, maior é as suas raízes, mais ela se aprofunda para procurar terra fresca lá embaixo. Às vezes não vamos achar que é de riquezas superficiais. Às vezes você não vai ver ninguém falar que achou petróleo sobre a face da terra. Ninguém vai achar ouro assim em cima da terra boa se não cavar. Às vezes as pessoas destroem uma montanha todinha para achar uma pepita de ouro lá embaixo. Em cavernas profundas para achar esmeralda. No profundo dos oceanos para extrair petróleo. Às vezes é a falta de profundidade. Ezequiel, quando ele vai nas águas purificadoras, as águas dão no tornozelo. E Deus fala, eu ainda quero mais. Aí ele nada, entra nas águas que dá na cintura do mundo. Deus fala, Ezequiel, eu te quero mais no profundo. Até ele chegar onde o sol dá para passar da água das águas. É aí que eu te quero. A prata de santuário das profundezas de Deus. Aleluia. Às vezes os profetas daquele tempo eram acostumados a com alturas, com altitudes. Moisés subiu o monte Sinai. Abraão subiu o monte Moriá. Elias subiu o monte Carmelo. Aleluia. Era nas alturas, mas Deus está falando agora, eu quero também na profundidade. Aleluia. Muitos eram lá em cima, Deus falando agora, eu quero cá embaixo. Aleluia. Temos que aprender, querido, a estar lá no topo, mas também descer. E falou, Moisés, desce, porque o povo está lá embaixo. Jeremias, levanta-te, Senhor, e agora desce na casa do oleiro. Glória a Deus, você está faltando é isso. Nos levantamos, buscamos estar em pé, mas às vezes precisamos também descer na presença do Senhor, ver profundidade mais e mais. Glória a Deus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aquele de espinhos, ele ouve a palavra, mas o mundo começa a seduzir. É aquele que tem a palavra no coração, mas começa agora a olhar para o lado de fora. Começa agora a ser atraído pela concupiscência dos olhos, pelos prazeres da carne. Começa a achar que lá está melhor do que aqui dentro. A Bíblia está dizendo que esse aqui é aqueles que começam a se agradar mais das coisas de fora do que a daqui. E agora, querido, nós vamos entender isso no livro de Romanos, capítulo 12. Portanto, amados irmãos, eu vos rogo, não vos conformeis com este mundo, mas transformado segundo a renovação do seu entendimento. Por quê? Porque uma mente renovada, ela experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica infrutífera. Agora, para nós ver que é necessário dar fruto. João Batista, quando ele até falou isso, que o machado já está posto na raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Vamos entender agora no versículo 23 mais o que foi semeado em boa terra. Esse é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outros 60 e outros em 30. Se o que não dá fruto, o que caiu em boa terra, ele dá fruto. Ele frutifica e é isso que diferencia. Porque na sua obra o que Jesus procura é os frutos. Aleluia. A semente pode crescer, pode ficar uma árvore bonita, as folhas bonitas, vistosas, um caule, um tronco vistoso, mas os frutos. A Bíblia fala que ele viu uma figueira bonita, cheia de folha, e ele vai lá procurar fruta, e quando chega lá não tem nada. Ele amaldiçoa a figueira, que ele procurava frutos. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, se é o fruto
que diferencia. No livro de João, capítulo 15, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavador, toda vara em mim, quem não der frutos, será cortado e tirado fora. Mas aquele que frutifica, isso aí ele poda, para que dê mais fruto. Aleluia. Eu me recordo chegando na roça de cacau, lá pegava aquele esgoto, cortava o tanto com aquelas áreas de podão. A gente olha até está desmatando a planta, hein? Arrancando os galhos, tanto galho para botar mais coisa, mas é necessário porque tem galho, se tu não cortar, ele não dá fruto e tira energia que era para ir para outro galho, tirando nutriente que era para ir para outro galho que gera fruto, por isso que é necessário podar, acordar. Tu está falando: olha, às vezes está doendo, mas eu estou podando aqui, é porque eu bem, é para tu frutificar. Ele está falando que tudo que não dá, tira, mas o que dá, eu podo para que ele dê mais fruto. Vamos compreender. Ele está falando que o semeador saiu a semear. Mas tem algo a falar. Mais na frente tem uma parábola que é do trigo e do joio. E lá também fala que o inimigo semeia também. Porque diz que um homem, ele planta um trigo, e aí de novo, nos Estados Unidos, chega o inimigo e joga a planta, semeia um joio lá no meio. Deus tem aqueles que semeiam a sua palavra, mas o inimigo também tem aqueles que semeiam aquilo que é do agrado dele. Se nós semeamos a palavra de Deus, o inimigo semeia a contenda. Se nós semeamos ministrando a palavra, o inimigo semeia fuxico, fofoca. Se nós semeamos a palavra de Deus, a sã doutrina, o inimigo semeia heresia. Se nós pregamos a ré da palavra, o inimigo semeia com a palavra distorcida. Devemos estar atentos. Se nós paramos para refletir que tipo de terreno somos nós internamente. Tem uma frase que fala que coração, mente humana é terra que só Deus conhece. Mas independente, está falando que tu és semeador. Nós não conhecemos o terreno saindo da mente, do coração de ninguém. Mas ele está falando, independente do terreno, a semente foi semeada. A palavra, ela é uma semente. Quantas ministração nós já ouvimos? Quantas vezes já meditamos na palavra, na Bíblia? Se a palavra é a semente, é dever nosso, através do Espírito Santo, gerar os frutos. Aleluia. No livro de Gálatas, capítulo 5, vai falar dos frutos do Espírito. No livro de João, capítulo 15, faz toda vara que não der fruto, está no singular, não fica uma coisa só. Aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar assim: ó, mas o fruto do Espírito está no singular, uma coisa só, mas vai ver 9 coisas: bondade, benignidade, temperança, fé, domínio próprio, mansidão e por aí se vai. Gerar frutos. João chega para aqueles e fala: olha, arrependei-vos e gerar fruto digno de arrependimento. Ele se arrepende e tem que gerar frutos. Quando a gente serve a Deus, devemos gerar frutos. Recebemos a semente. Hoje nós somos semeador porque a semente já germinou. Aleluia. O inimigo não quer que a semente germine. Às vezes ele vem, ele rouba, ele quer sufocar, ele quer fazer tudo. Querido, nós já vimos aqui que um dos problemas do texto era a mente e o terreno das pessoas. Mas mesmo assim, Deus, ele apresenta a sua graça. Aleluia. A semente na beira do caminho, que as aves veio e comeram, às vezes a graça de Deus, ela chega. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai sendo em Jericó, tinha alguém na beira do caminho, gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia ou compaixão de mim. Está na beira do caminho. Aí chega as aves querendo devorar e fala o quê? Cala a boca, fica quieto, ele não vai te ouvir. Mas a semente já tinha germinado, já tinha brotado, e ele começou a clamar cada vez mais. Estava na beira do caminho, e aquele que é caminho mandou chamar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o inimigo ele vem arrebatar aqueles que ouvem e não entendem, mas a graça de Deus chega primeiro e manda alguém lá para explicar. A Bíblia fala que quando Filipe está em Samaria, pregando, ministrando para muitas pessoas, curando, Deus fala a Filipe: agora desce para o caminho do sul, no caminho que vai para Gaza, tu vai pregar com uma pessoa só. Deus leva o Filipe para lá, ele corre na beira da carruagem, tem alguém lá lendo as passagens de Isaías. Fala: acompanha. Quando ele chega, ele fala: tu compreende o que tu está lendo? Traduzindo, não entendeu nada. Ele fala: como eu vou entender se ninguém me explica? Aleluia. Ele podia, a Bíblia fala que ele tinha ido para o templo de Jerusalém para adorar, mas voltou sem entender nada, sem compreender nada. No caminho para casa, é certo que o inimigo ia tentar, ia roubar aquilo que ele talvez ainda guardou uma coisinha para levar para sua casa, para sua nação, para sua terra, para sua cidade. E Deus, pela sua graça, fala: vai lá, aleluia,
para apresentar Jesus naquelas passagens de Isaías. O mundo fala, agora eu entendo, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Não fala nada. Ele desce nas árvores, Filipe batiza, ali dentro, Filipe já soa, aleluia. Glória a Deus. Mas aquela semente, o diabo não levou porque a graça chegou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não dá fruto é aquele que dá entre espinhas e a graça chega primeiro. Aí ele fala, tem uma outra parábola que fala que um dono tinha plantado umas plantas, umas pés de árvore. Só que passou um tempo e ela não frutificou. Ela falou, eu vou cortar. Ele falou, eu vou cortar porque já está aí, não deu fruto nenhum. Só que chega alguém e fala, calma meu senhor, eu vou ali para ela, eu vou adubar, e aí vamos esperar, aleluia, para ver se ela vai frutificar. Às vezes está querendo cortar porque não deu fruto, às vezes o inimigo está até acusando lá, não faz nada, não dá fruto nenhum. É o Espírito Santo chega com gemidos, e nesse período fala, calma, vamos adubar, vamos cuidar, vamos alimentar, aleluia, porque vai gerar, vai dar fruto. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é bom. Aleluia. Pela graça de Deus, Aleluia. nós temos essa semente. Aleluia. E aqui fica comprovado que a semente é boa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Independente do terreno, ela germinou. Agora eu quero que tu entenda, cada semente tem o seu tempo. Cada semente tem a sua época, tem a sua estação. Se pensa em uma semente, coloca assim, pensa para pegar. É um pé de feijão, cai até lá isolado, tem um tanto de broto de feijão que brota no quintal. Mas tem umas que às vezes demora quase um mês para nascer. O pastor gosta de ministrar aqui sobre aquele livro, no centro do livro, que demora de crescer, de nascer, depois que germina para crescer dá trabalho. Mas aqui, querido, um dia nós recebemos a semente, alguém ministrou para nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Alguém falou de Jesus para nós. Um dia nós fomos até em busca dessa semente em algum lugar. Mas já conhecemos a semente, ela germinou, está falando, olha, tu dá fruto. E agora também tu és semeador. Aleluia. Continua semeando, Senhor, mas esse homem, essa mulher, aleluia. Aleluia. Lança uma sementinha lá, agora eu quero falar, querido. Às vezes não adianta nós semear. Às vezes a pessoa receber a semente se nós não regarmos e não cuidar. Planta, se não molhar, ela morre. Se não cuidar, ela morre. Você está falando assim, olha, é necessário plantar. A Bíblia fala, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, É verdade. e é Deus que dá o crescimento. Aleluia. Às vezes nós regamos, sabe como é que é? No livro de Salmos, esqueci qual é o versículo, mas fala que aquele que semeia em lágrimas, choros, voltará consigo trazendo os seus molhos, seus tiges, para as pessoas pegar aquele trigo e amarrar, senão aquele olhar os molhos, sabe? E às vezes nós oramos em secreto, derramando as lágrimas, regando, aleluia, nosso coração. Às vezes no secreto, orando, regando, insistindo, clamando, aleluia. E Deus está operando lá dentro, aleluia. Deus está cuidando daquela semente que foi jogada lá dentro. E no tempo certo, eu creio em nome de Jesus, que ela vai crescer, vai florescer, vai dar. Aleluia. Essa é a palavra carona nessa noite de hoje.